Dando sequência à resolução das questões, a gente parou aqui nessa questão 10, resolvemos o exemplo 4 aqui, que demorou só por conta de ter que estar digitando todas essas coisas, mas chegamos na resposta certa. Então vamos continuar na 10. Simplifique a expressão, escreva a resposta final com um expoente positivo apenas. Então, tá bom. Vamos ver o que nós temos. Olha, temos duas letras aí, B e C. Faz alguma diferença? Se fosse X ou Y, não faz diferença nenhuma. Então, só vai dar trabalho de copiar isso tudo aí. Vamos lá, tem que começar, né? Tudo está elevado ao cubo. Então, vai ficar. O que é esse tudo aí? Eu tenho uma fração, né? Então, vamos começar a escrever essa coisa. Eu tenho 2 vezes B elevado a menos 3. Então, 2B elevado a menos 3. Já vamos deixar isso aqui do jeito que tem que estar. Então, vamos organizar. Pronto. O que mais que eu tenho? C elevado a menos 3. Maravilhoso. Não podia melhorar mais do que isso, né? Menos 3. Já estou quase abrindo o Paint e resolvendo essas questões lá. Não sei o que vai dar menos trabalho. Vamos ver aqui. Só vamos botar isso aqui do jeito certo. Pronto. A parte de cima já está resolvido. E a parte de baixo da minha fração é o que? 4B menos 2 e C. Então, se eu copiar vocês todos e jogar aqui para baixo, aqui é menos 2 e aqui é só o C. Então, dá para tirar isso aqui fora e deixar só o C aqui. É 4, né? É 4B. Então é isso. É isso, né, pessoal? Vamos ver se vai. Se colabora. Foi. Muito bem. Olha aí, todo esse tempo. Aí, por que você não edita essas coisas? Eu não vou perder meu tempo editando. Imagina um vídeo de 2 horas e eu ficar cortando pedaços. Eu corto o vídeo inteiro, sabe? Começo a olhar e falo, essa parte aqui eu não precisava ter dito. Mas e aí eu tô resolvendo uma questão, será que eu elimino essa parte toda aqui com a questão inteira, porque eu não gostei do começo, não gostei da maneira como eu expliquei, isso que eu falei meio errado, então entende, se eu começar a editar isso daqui não sobra nada do vídeo, só para começo de conversa. Então vamos olhar aqui, está tudo certinho, 2B na menos 3, C no menos 3, e embaixo 4B elevado a menos 2 e C. E tudo elevado ao cubo. Muito bem. Como é que vamos resolver essa coisa? Bom, eu já falei e vou ter que repetir, né? Porque a gente está aprendendo a fazer, então vamos lá. Eu posso fazer essas divisões aqui do B e depois do C separado, tá? E multiplicar o resultado que eu vou obter das duas partes. Que é o que a gente vai reescrever isso daqui mais ou menos nesse estilo aí. Então, aqui dentro dos parênteses, o que eu vou ter? Como eu vou fazer separado, então eu vou ter uma parte de cima, parte de baixo da minha fração, vezes a mesma coisa pro outro lado. Então, talvez eu devesse deixar isso aqui de modelo para eu poder copiar depois e refazer para outros, né? Mas a gente vai estar sempre reaproveitando pedaços. Então aqui, se eu posso escolher as divisões que eu vou fazer deixa eu pegar só esse pedacinho aqui, não complica isso, obrigado. Então aqui nessa parte vai ser 2B elevado a menos 3 e eu vou fazer dividido por 4B elevado a menos 2.
e vou multiplicar o resultado disso, dessa divisão, pela divisão aqui do C a menos 3 dividido por C. Então, aqui e aqui está dividido só pelo C. Muito bem. Mais alguma coisa? Não. Então vamos organizar isso para aparecer bonitinho do jeito que eu quero que apareça, né? Coisa linda. Não aparece, é porque não pode ficar lado a lado, não tem tamanho para isso. Agora sim. Vamos lá. Então a gente reescreveu isso que está aqui em cima dessa forma aqui. Uma coisa que me preocupa muitas vezes é que eu faço alguns processos, que nem isso daqui, tá? De reescrever essa fração desse jeito aqui. E aí eu me preocupo, será que tu sabe fazer isso? Será que tu lembra por que tu pode fazer isso? Isso às vezes me trava um pouco. Então, vou mostrar agora, tá? Só justificar isso aqui que eu fiz. Se tu tiver uma fração, vamos montar uma coisa aqui. Dividido por sei lá o que. Vamos dizer que tu tem 7x, por exemplo, vezes 15, tá? 7x vezes 15, na parte de cima da tua fração. E embaixo, tu tem algo do tipo 4, não, 3 é porque é um divisor, né? Tu tem 3 na parte de baixo, vezes 7, vamos facilitar minha vida também. Por que alguém escreveria desse jeito? Tu me pergunta, eu não sei. Mas na verdade eu sei a resposta, vou te dar a resposta rapidinho aqui. Primeiro vamos só montar isso daqui, tá vendo? Eu tenho 7x vezes 15 dividido por 3 vezes 7. Você pode olhar para isso daqui e falar assim, tá, esse 15 vezes 7 dá para te fazer, tu já deixa tudo junto ali. E dá para te fazer esse 3 vezes 7 também, que vai dar 21. Por que que isso não é tão conveniente? Porque, olha só, do jeito que tu tá olhando aqui, tu sabe, tu já me viu fazer umas quantas vezes, tu me viu reescrever essas frações, né? Tu viu eu fazendo isso aí, dividindo ela. Tu pode fazer isso, tá? Tu pode, na verdade, tu tem uma liberdade muito grande aqui de como é que tu vai entregar a tua resposta. Tu pode dividir o 7x pelo 7, depois multiplicar pelo 15, depois dividir tudo por 3. Tu pode fazer a divisão do 7x por 3, multiplicar por 15 dividido por 7. De qualquer forma, sempre vai dar a mesma resposta. Aqui, talvez o problema foi eu ter colocado esse x, né? Vamos deixar desse jeito, será que ficaria melhor? Talvez 7 vezes 15, 3 vezes 7. É só para te entender que tu tem várias maneiras de resolver essa conta aí. Qual é que é a maneira mais conveniente pra gente, né? É fazer o 7 dividido por 7. Cadê o dividido aqui? Vezes o que der da resposta do 15 dividido por 3. Sério? É sério. Deixa eu organizar isso aqui. Vou botar aqui na fraçãozinha. Pronto. Tu pode abrir essa fração e reescrevê-la desse jeito aqui. Isso aqui é equivalente, vai dar a mesma resposta. Só que reescrevendo desse jeito, tu tem uma coisa que é muito mais fácil de ver o que está acontecendo aqui, ó, porque 7 dividido por 7 é 1. E isso vai ficar vezes 15 dividido por 3, que é 5. E que no final das contas a resposta disso vai ser 5, tá? Quando que é útil fazer esse tipo de coisa? Porque, assim, aqui tá, eu já montei ela esperando que aparecesse coisas fáceis para mim. Tá? Eu já montei desse jeito. Mas, mas e você? Nem sempre tu vai pegar um problema que é óbvio, né?
que dá para fazer esse tipo de coisa aí. Por exemplo, essa fração aí, 7 vezes 15. Como é que isso aí ficaria? Escrevendo de outro jeito. 7 vezes 10 dá 70. Só estou tentando lembrar quanto é. Lembrar não, ver quanto é que dá 7 vezes 15. Eu tinha que escolher um número grande, né? Tá? Então 7 vezes 15, 7 vezes 10, 70. 7 vezes 5, 35. Dá 105. 105 dividido por 21. Tá? Então, muitas vezes não vai aparecer de maneira tão simples assim. Vai aparecer dessa forma aqui a tua fração. E tu não vai conseguir visualizar o que tu tem que fazer, né? Que dá para fazer a simplificação, reescrever o número aqui com a multiplicação, né? Esse 105 como se fosse 7 vezes 15. E por falar nele, eu até vou verificar aqui. E sim, eu vou perder tempo quando eu achar que alguns dos passos que eu estou seguindo, eles são importantes a ponto de eu explicar eles ali. E de novo, pela última vez, eu acho que eu vou dizer isso, eu tenho que parar de falar isso. Esse canal aqui não é para quem não tem dificuldade em matemática, que só está procurando exercícios para resolver, só quer ver alguém resolvendo exercícios mais complicados e tudo mais. Não é para você. Isso aqui é para quem não entende porcaria nenhuma. Então isso aqui é para uma pessoa de 70 anos de idade que decidiu começar a estudar matemática. Então vai ajudar essa pessoa ou aí e só, tá? Não vai ter utilidade para quem já tem uma grande facilidade em matemática. Eu estou mostrando isso daqui porque a gente vai usar isso sempre, cara. Isso aqui é uma coisa que tá manipulando números, reescrevendo coisas, tu vai estar sempre fazendo isso. Então é bom que tu pegue o costume e entenda o porquê que isso facilita a tua vida. Eu só vou fazer esse 7 vezes 15 aí, só pra mim não cometer nenhum erro. 105, tá bom, só pra ter certeza. Então se tu pegar a tua fração desse jeito aqui, óbvio que tu não vai ver de cara, né, que dá pra simplificar um pouco esse valor aqui, né, dividir ele para poder fazer essas multiplicações e facilitar a tua vida, ficar umas divisões menores aqui, né, que tu consegue fazer rapidinho. Mas no caso dessas questões aqui, ó, eu só tô te mostrando que tu pode fazer isso daqui, tá? Separar aqui as tuas frações e fazer essa multiplicação e que tu sempre vai chegar na mesma resposta. Se a gente fizer sem separar, ou seja, faz o 7 vezes 15 dividido por 3 vezes 7. Vamos puxar na calculadora. Vamos puxar na calculadora e ver se dá 5. Então, mas essa conta é muito fácil. Eu não sei. Prefiro perguntar para a calculadora. Dividido por 21. E deu 5. Muito bem. Então, dessa maneira aqui, separando, eu cheguei em 5 e fazendo os números, fazendo as multiplicações aqui, eu também cheguei em 5. Qual outra forma que tu teria de fazer isso? É não seguir esse caminho aqui, o que eu peguei. Vamos fazer de outra forma. Deixa eu copiar você pra cá. A gente usa como modelo aqui. Pronto, tá. Agora eu não vou fazer 7 dividido por 7. Eu vou fazer 7 dividido por 3, por exemplo. Então, 7 dividido por 3. Então aqui não vai ficar 15 dividido por 3, vai ficar 15 dividido por 7. Tem que dar a mesma resposta. Tu vai falar assim, não, mas tu está multiplicando as frações, aí tu pode simplificar esse 7 com esse e o 3. Sim, tu pode. Tu também pode fazer isso. Mas não vamos fazer. Vamos jogar isso aqui na calculadora e ver o que dá. Então, ver se a gente chega perto do valor. Porque aqui se der número quebrado, tu sabe que arredondamento e calculadora pode chegar perto dos 5, mas pode que não deu 5 certinho. Então, tu tem que tomar cuidado com isso, tá? Muitas das contas de física que a gente vai fazer, vai acontecer isso. Não vai chegar com a resposta exata do gabarito,
Muitas das vezes o próprio gabarito coloca lá o valor de resposta que ele acha certo, é um valor aproximado. E aí tu também vai ter que fazer as tuas contas e olhar para a resposta lá e ver, minha resposta chegou próxima por conta de números quebrados, por conta de arredondamento que a tua calculadora vai fazer. Nem sempre vai bater a resposta. Vamos ver o que acontece aqui se eu fazer essas divisões. Então, primeiro, 7 dividido por 3. Isso dá 2,33 e aí vai. Então, aí já começou o problema. Agora, tu tem que multiplicar por 15. Tu pode multiplicar esse resultado por 15 para depois dividir tudo por 7. Tu pode fazer isso. Ou tu pode fazer que nem a gente vai, que é multiplicar por multiplicar os valores que tu encontrou. Então isso aqui, 2,33 aqui, do jeito que tá, deixa aí, vezes 15 dividido por 7. Vamos ver se a calculadora faz. Eu tenho como colocar entre parênteses? Acho que tem. 15 dividido por 7. Fecha parênteses. Deu 15 dividido por 7 deu 2,14. Bota aí 5. A calculadora tá boa, hein? 2,33 vezes 2,14. 2,14. Mas tu já viu que aqui já fazer desse jeito, fazer as divisões e depois multiplicar já não é um caminho agradável. É um caminho possível, mas tu nem sempre quer fazer esse tipo de coisa aqui. Então, deixa eu só ter certeza que ela podia mostrar o histórico, né? Ela mostra alguma coisa, 2,33. Mas não é isso que eu quero ver. Eu quero ver a outra, se é 2,14 mesmo. Então é 15 dividido por 7. 2,1428 alguma coisa. Então vamos deixar por 2,14 e vamos fazer essa continha aí só pegando só esses valores. 2,33, que tu não arredondaria, tá? Se eu vou deixar com duas casas decimais, o resto é tudo 3, então é menor do que 5, mantenho 3 aqui no final. E o 14 aqui também, né? Próximo número aqui é um 2, então tu não arredondaria o 4 para cima, então fica assim, tá? Então vamos limpar isso aqui, vamos fazer 2,14 vezes 2,33, 4,9862. Então tá vendo que se a gente fizer e tu não vai poder carregar 200 casas decimais nas tuas contas, se tu começar a fazer as divisões, tu vai começar a encontrar respostas que não batem necessariamente com o final aqui, por conta desses arredondamentos aí. E tu tá vendo que essa é uma divisão que dá um valor exato, é 105 dividido por 21. Mas se tu segue esse caminho que eu fiz aqui e escolhe as divisões erradas para fazer, errada não, mas tu escolhe coisas que vai dar número quebrado, tu já sabe que a tua resposta não vai bater com a do gabarito, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Por isso que eu digo, a gente sempre, tanto na matemática quanto na física, a gente sempre tenta arrastar as frações até o final, sempre. A gente não fica fazendo essas divisões aqui porque dá problema e a tua resposta às vezes sai bem, bem pior do que tu imagina, tá? Então eu escolhi outro caminho, bati em 2,98, né? 2,98 alguma coisa. Não sei se eu paguei a calculadora. Enfim. Vamos botar o... Não, 2 não, 4. 4,98. Então tá vendo, ó, já não deu 5 ali do jeito que a gente queria. Mas tu pode fazer isso, tá? O problema aqui foi os arredondamentos, mas tu pode fazer. Tanto faz de um jeito como do outro. Só que aqui, se tu só separasse as frações e não fizesse essas divisões aqui, mantém do jeito que tá e tenta arrastar um pouco mais para baixo a tua fração, para fazendo outras contas e tal, que é exatamente o que eu vou fazer aqui, né? Aí tu não vai encontrar esses problemas. Mas o que eu queria mostrar mesmo é isso, ó, tu pode
quando tu tem multiplicações aqui, ó, tu pode dividir isso, tu pode escolher o jeito que vai fazer. O que tu não pode fazer é dividir os dois, por exemplo, se a tua fração aqui tivesse só um divisor, fosse só o 3, tu não pode dividir o 7 e o 5 e o 15 pelo 3. Tu tem que escolher um dos dois, divide e multiplica a resposta dessa divisão que tu vai obter pelo outro número, tá? Contando que aqui, ó, ele tá na parte de cima da fração, né? Se tu tivesse, tu podia fazer também 7 vezes o 15 e depois dividir pelo 3. Então, só tem que tomar esse cuidado aí, tá? Tu não divide os dois números pelo 3. Eu tô falando isso porque eram dúvidas que eu tinha antigamente. Eu só tô te mostrando isso daqui para justificar. Acho que toda a maioria das questões que eu vou resolver, a gente vai separar a fração para ficar mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Então esse aqui ele não é um truque, é uma liberdade que tu tem, né? Depois que tu começa a conhecer as regrinhas da matemática, tu pode abusar um pouco das coisas, não abusar da regra em si, mas tu sabe o que tu pode fazer sem passar o limite que é permitido para ti, né? Aqui, né, nessa parte de multiplicação, aqui com fração, ali tu sabe que tu pode abrir o número, tu pode reescrever ele de outra forma. Uma fração que tem multiplicação tu pode transformar em 2, em 3. Em 3? Como assim em 3? Olha, esse 15 aqui tu pode reescrever isso aqui como se fosse 3 vezes 5. Então tu teria mais um número aqui na parte de cima. Tudo para tornar conveniente as coisas. Isso daqui tu não... Óbvio que isso aqui tu passa a não precisar escrever tudo isso e justificar. Tu se acostuma a fazer. Eu não posso simplesmente passar por cima disso e responder as questões porque vocês estão assistindo. Eu tenho que justificar os passos que eu vou tomar, né? Então, dito isso, esse eu acho que é um dos mais importantes por enquanto, que a gente vai usar, tu vai me ver usando isso sempre. Tá justificado aqui o porquê que eu fico abrindo, porquê que eu divido isso em duas fraçõezinhas. E tu poderia, inclusive, na verdade não precisava nem dividir, né? Tu podia só ir fazendo as contas. Por exemplo, essa aqui tu tem que, se a base é a mesma, o que tu faz com o expoente? Tu subtrai esse menos 3 que está na parte de cima, tu subtrai menos 2 que está na parte de baixo aqui, né? Agora, problema desse 2. Essas subtrações aí, esse 2 e esse 4. Eu acho que não, na verdade, o 4 vai ficar dividindo embaixo, então não tem problema nenhum. Porque eu ainda poderia olhar essa pequena fração aqui que eu já separei como se fosse 2 quartos que multiplica b menos 3 dividido por b menos 2. B elevado a menos 3 e b elevado a menos 2. Então eu poderia abrir isso aqui em outra fraçãozinha. Por isso que daí o expoente, esse número que está multiplicando a base aqui não vai interferir em nada para nós, né? Tu pode usar aquela regrinha que a gente viu lá. Que regrinha, né? Vamos voltar lá e ver a regrinha. Então, essas dúvidas aí, quando surgirem na minha cabeça, eu vou falar, tá? Vamos lá, qual é a regra? Essa daqui, ó. Tu tem b elevado a m dividido por b elevado a n, tu faz b na m menos n. Mas nota que aqui é 1b só, né? Então, tu não tem um número multiplicando a tua base aqui. Então, o que eu estava tentando fazer na minha cabeça é entender o que acontece se eu tiver, né? Lá eu tenho um 2b na parte de cima e embaixo eu tenho 4b. Os expoentes são diferentes, a base é a mesma, mas nota que eu tenho duas vezes a minha base aqui. E como é que eu faria isso? Se o meu se a definição não tem, é só 1 vezes o b, né, que tá aqui. Então eu tava tentando entender como é que eu ia fazer aquilo. Aí a gente entendeu que tu pode olhar para aquilo ali também, volta para cá. Então na 10 tu pode olhar para essa coisa e separar em mais outra multiplicação de fração, né?
2 quartos vezes b na menos 3 dividido por b na menos 2. Isso aí já resolve o meu problema, porque daí o b já não, já nesse caso aí, ele já não tem nada que, é 1 só multiplicando ele, né? Muito bem, resolvido esse problema, vamos lá. Aqui, como é que a gente vai fazer? Dá pra fazer por partes e entregar a resposta? Dá, eu acho que foi o que eu fiz no outro, né? Então vamos fazer por partes. Vamos pegar primeiro esse pedaço, vamos ver o que acontece aqui. Depois a gente eleva tudo ao cubo, tá? Depois no final. Vamos lá, primeiro você. Bom, você eu já falei, né? Pra gente cair na regra geral, eu só sei fazer essa divisão aqui quando é b elevado a um expoente dividido por b elevado a outro expoente. Isso é engraçado, né? Eu tive um professor de cálculo que ensinou a resolver, né, as questões de derivada e limite lá. E assim, tu tem a regra geral do mesmo jeito que eu mostrei lá, né? Tu não sabe dizer o que é 2b na menos 3 dividido por 4b elevado a menos 2. Mas tu sabe responder o que é b elevado a menos 3 dividido por b na menos 2. Então tu tem que dar um jeito de deixar o teu b sozinho ali. Não ter nenhum número ali. E em derivada e limite também tem algumas regras que, que é engraçado que eu não lembro de todas. Não lembro quase nada, mas enfim. Que também, a tua regra geral não tem nada multiplicando. Por exemplo, um polinômio lá. Tu tem lá um x elevado ao quadrado. Eu estou só extrapolando, porque eu não lembro exatamente qual foi. Mas tu aprendeu que x elevado ao quadrado, se tu derivar isso, vai ser 2x, tá? Cai o expoente para as costas do x, e vai ficar o expoente menos 1. Enfim, aí te aparece um negócio do tipo 3x elevado ao quadrado, ou elevado à quinta potência. Aí tu fala assim, eu não aprendi, não é essa, tá? Por favor, não exagere. Eu não aprendi, eu não sei como fazer isso. É assim que o professor sempre falava quando ele estava explicando as coisas. Eu não sei fazer, não sei resolver essa aí, com essa cara. Mas eu sei resolver x elevado ao quadrado. O que tu tem que fazer? Tu tem que dar um jeito de conseguir transformar aquilo ali em x elevado ao quadrado, que está multiplicando alguma coisa, para cair na regra geral, para cair no formato que tu sabe resolver. Não é para isso, por favor. Não é ninguém diz, nossa, não faz nenhum sentido, eu sei, eu só não lembro aonde é que era. Mas então, nesse caso aqui, eu não sei resolver 2b na menos 3 dividido por 4b elevado a menos 2. Como é que eu vou resolver isso? Tá? Só das primeiras vezes, depois que a gente entendeu como é que funciona, a gente só faz, tá? Mas então, como é que eu posso olhar para isso daí? Eu posso simplesmente fazer isso como se fosse 2 quartos, que multiplica aí o b na menos 3 dividido por b na menos 2. Na verdade, se eu copiar tudo isso daqui, colar aqui, basta eu apagar, né, o 2 e apagar o 4. E só transforma isso daqui numa fraçãozinha. Isso é uma beleza. Pronto. Obrigado por funcionar. Tá aí. E agora sim, isso daqui eu sei resolver. Isso, entendeu? Era isso que aconteceu. Uma vez me chamaram para resolver uma questão no quadro e eu comecei lá falando, eu não sei resolver isso daqui. Era uma coisa bem simples. Eu ainda não falei eu falei, a gente não sabe resolver isso daqui. Com essa cara, a gente tem que transformar essa função aqui em outra coisa que cai na regra geral que a gente aprendeu. Mas isso daqui eu não sei resolver. Aí ficaram me olhando ali como se fosse o irmão mais imbecil do mundo. Tá falando que não sabia resolver uma porcariazinha simples, tá? Eu acho que era já questão de integral lá, que tu tem que fazer umas transformaçõezinhas pra te cair nas regras, na regra geral. Enfim, se um dia eu lembrar, eu mostro pra vocês. Mas muito bem. Bom, isso daqui eu sei resolver, tá? Isso daqui eu sei. É b elevado a m dividido por b elevado a n.
Ah, mas tem o 2/4 multiplicando. Sim, tem, mas tá aqui, tá longe, tá fora. Tá aí, eu tenho tudo separadinho, bonitinho aqui. Claro, depois de um tempo a gente não precisa mais se preocupar com isso, né? Tu simplesmente faz. Tu vai fazer 2/4 vezes, aí o B na -3 mais -2. Na verdade não é mais, é menos. Mas enfim, caímos na regra geral. E qual é a regra? Bom, mantém a base e elevada. Opa! E aí é cometer o erro, né? Tenho 2/4 aqui. Que vai dar 1/2, né? Então é 1/2 que multiplica B aí elevado a quem? O expoente de cima, -3, menos o expoente de baixo, que é -2. Muito cuidado tu tem que tomar nessas partes aqui, pra não, que nesse sinal de menos aqui, ó, muita gente já ia perder aí. Eu, por exemplo, já ia errar aí a questão. Só por estar desatento. Ainda bem que esse tempo já passou. Aí ele não ajusta tudo. Isso que é engraçado, ele não ajusta tudo. Ah, agora ele ajustou. Obrigado. Muito bem. Então, se eu não botasse o sinal de igual, eu só ia resolvendo, né? Ficar como se fosse uma expressão, não uma equação. Talvez seja isso que precise. Aí, muito bonitinho. Então, 1/2, B menos 3, B elevado a -3, menos -2. Vamos resolvendo. Nossa, isso aqui vai ficar grande esses vídeos, né? E era pra um conteúdo tão simples, assim, tão trivial, mas fazer o quê? Bom, aqui, isso aqui vai ser mais 2, né? Menos aqui, eu tenho -1 aqui, não se esquece disso, é -1 multiplicando esse -2. A gente só deixa só esse sinal de menos aqui para não ter que estar escrevendo tanto, tá? É uma convenção, tu tá vendo 1 ali, ele existe. É -1 vezes -2. Mas a gente, para não passar tanto trabalho, a gente não escreve ele. Não significa que ele não esteja ali. Tá, então, aqui, o que eu vou ter? -1 dá 2 aqui, né? -1 vezes -2 dá 2. -3 menos 2 dá -1. -3 mais 2 dá -1. Hoje estamos desse jeito, né? Daquele jeito, todo especial. Então, a resposta dessa primeira parte, deixa eu pegar ela aqui. A gente começou em algum canto, né? A gente começou em algum lugar. Começamos aqui. Então, para esse primeiro, 2b na -3 elevado a -3 dividido por 4b elevado a -2, qual é que é a resposta? A resposta é b elevado a -1 dividido por 2. Eu não vou mexendo, eu já entendi, eu sei que tu sabe que existe outra regra, que tu tem a base aqui elevada a um expoente negativo, tu escreve 1 dividido pela base elevada a esse mesmo expoente, só que positivo. Eu sei disso, só eu não vou mexer por enquanto. Depois a gente resolve esse problema. Então a gente tem isso dividido por 2, tá? Eu vou deixar desse jeito aqui. E vamos jogar isso aqui para fração, e a gente já sabe pelo menos esse pedaço. Muito bem. Mais alguma coisa? Não. Então, por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Que mais? Mais nada por enquanto nesse lado. Agora esse aqui. Esse aqui vai ser bem mais simples, né? Esse C a -3 aí, dividido por C. Espera aí. Vou pegar você. C pra cá. O que vai dar isso daí? C menos 3 dividido por C. Vai cair naquela regrinha. Mantém a base e faz ela elevada ao primeiro expoente. O expoente de cima, que é o -3, menos o de baixo,
E que expoente tem embaixo? 1. Então é positivo, não preciso botar o parênteses aqui. Ah, mas eu não tô vendo o 1 ali. Mas ele existe, ele está aqui. Tu não tá vendo porque tu não tá prestando atenção. Olha ali, ó. Tá vendo como apareceu, ó? O 1, viu? Só tem que prestar mais atenção, daí tu vê ele. Vamos voltar pra cá. Tá, às vezes eu acho que eu sou muito bobo, né, cara, com essas coisas. Então é isso. Menos 3, menos 1. O que nós vamos ter no final das contas? Menos 3, menos 1, menos 4. É isso? Isso. Então tá. O que ela não quer como resposta é expoente negativo, né? A gente tem que, tanto essa parte aqui que a gente achou a resposta, quanto essa aqui, tá tudo elevado ao cubo. O que significa isso? Que eu multiplicaria os expoentes, faria o expoente vezes o 3. Então é outra parte, né? Então é melhor já escrever isso daqui como sendo a porcaria já ficar com expoente positivo, de qualquer jeito. Então vamos copiar isso daqui e vamos já resolver essa segunda parte. Tudo com calma e paciência, né? Tudo com calma e paciência. Bom, qual é a regrinha aqui? Tu tem expoente negativo, tu faz 1 dividido por essa base aí, elevado ao expoente só que positivo. Então ficaria 1 dividido pela base que é b na menos 1, só que vai ficar b elevado a 1. Então, isso aqui eu consigo escrever. b elevado a 1. Ou 1, né? Aí eu vou deixar o 1 explícito aí, só dessa vez, tá? Só que não é tudo. Porque aqui, se tu lembrar bem, isso aqui não era só b elevado a menos 1. Está sendo dividido por 2. E agora, onde é que vai parar esse 2 aí, hein, menino? Pois bem, onde é que vai parar o 2? Isso aqui é 1 meio vezes o b, né? b elevado a menos 1. Então, o que isso significa? Que a gente pode escrever ele aqui para entender onde é que ele vai parar. Tá? É 1 meio vezes o que der de resposta aqui da parte de cima, tá? Tu pode separar isso, então vai ser 1 meio vezes o que aconteceu com B ali. Então, o que resultou aqui? Em 1 dividido por B não. Tá vendo como fica até estranho? Então eu vou tirar isso aqui. Aí fica essa coisa feia. Vou botar um B aqui então só. Pronto. Então, no final das contas, de todas elas, isso daqui é igual a 1 sobre 2b. Sobre 2b. Simples assim. Vamos ver se ele vai entender isso. Espero que entenda. Foi. Então tá aí. Para esse primeiro deu isso. E para o segundo, que é esse c na menos 4 aqui. Vamos copiar ele. Esse aqui é um pouco menor, né? Facilita um pouco mais. Isso aqui vai ser a 1 dividido pelo c elevado à quarta potência, né? Aqui eu vou ter que botar entre parênteses porque não tenho o que fazer. Eu não estou mais repetindo, não estou falando qual regra eu estou usando. Mas você, a essa altura do campeonato, tu já deveria ter anotado no caderno para guardar essas regras aí na cabeça, né? Eu já guardei de tanto repetir. Então, na verdade, você deveria estar fazendo essas questões aqui e só depois assistir eu chegar na resposta final, né? Então, já é para te ter gravado essas regras aí, que são de ensino fundamental. Diga-se de passagem. Muito bem. Por enquanto temos o que? 1 sobre 2b e 1 dividido por c elevado à quarta potência. Isso daqui é a resposta para as duas partes aqui, ó. Para isso daqui e para esse. C na menos 3 dividido por c.
Então ainda tá, isso aí tá tudo elevado ao cubo. Então a gente vai ter que montar isso aí de novo, né? Isso aqui eu tenho um negócio elevado ao cubo. E que negócio é esse? É 1 sobre 2b que multiplica, já que eu separei em dois pedaços, né? 1 sobre 2b que multiplica 1 sobre c elevado à quarta. É isso. De onde é que isso saiu? Vamos pegar aqui para ter como referência. Saiu daqui, ó. Pega você, coloca aqui. Pronto, tá vendo? Para esse pedaço aqui é essa a resposta e para esse outro pedaço é essa a resposta. Cara, chega a ser até uma tristeza, cara, olhar para isso daqui. Entender que no caderno é rapidinho para fazer. Enfim, agora tu tem que elevar essas coisas ao cubo, não é mesmo? Então tu tem outra regra também. Tu sabe que se tu tá elevando tudo isso ao cubo, então vai ficar a parte de cima, esse 1 aqui tu faz elevado ao cubo, esse outro aqui também. Esse c elevado à quarta potência, esse pedaço também vai ficar elevado ao cubo. E esse 2b também vai ser elevado ao cubo. Tudo isso, né? O 2 e o b. Então a gente tem aquela regrinha. Se tu tem um expoente... isso aqui eu mostro a regra. Se tu tiver, vamos lá, tu tem aqui 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Tu pode fazer 4 elevado ao cubo, ou seja, fazer o 2 elevado ao quadrado aí primeiro. Ou tu pode usar a regra que diz que tu tem que fazer o 2 elevado a 2 vezes o 3, tá? Então tu multiplica os expoentes nesse caso. Então essa é a regrinha que a gente vai usar. Muito bem. Então uma coisa equivalente à outra aqui, escrever desse jeito aqui, que é o que a gente vai fazer nesse caso. Mas tem outra regra também. Se tu tem, tá vendo? Todas as regras de potência que a gente vai ter que usar para resolver essa parte final aqui. Essa é uma delas que eu vou usar. A outra regra é: se você tem uma divisão de potências, então tu tem... Peraí que isso aqui vai estar tudo dentro de uma coisa, né? Então aqui em cima eu tenho, sei lá, 2 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao cubo, e tudo isso está elevado ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Qual é a regra? Isso que eu ainda tô, eu tô ainda botando expoente, que não precisava, nem precisava, tá? Tira os expoentes. Tira o expoente, cai fora. É só isso aqui. Senão eu tô me complicando a vida demais, né? A regra do expoente eu já mostrei em cima aí. Tira fora. Só isso aqui. Uma porcaria. Pronto. Tu tem uma divisão e tá tudo elevado ao quadrado. O que tu faz? Eleva ambas as partes ao quadrado, tanto a parte de baixo quanto a de cima. Então tu vai ter 2 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado. Vamos só colocar aqui do jeito certo. Pronto. Então tá aí as duas regras que a gente vai usar. Então tu eleva tudo aí ao quadrado. E se tu tiver multiplicação aqui, bom, tu eleva tudo ao quadrado. Os 3 termos. Se tiver outro termo aqui, 2 vezes 3, tu eleva, porque aí a gente cai na outra regra. tem tanta regra, tem tanta miséria aqui, cara. Vamos pra próxima regra então, que a gente vai usar. Tá vendo como é complicado matemática? Se tu não aprende um pedacinho, te falta, eu não entendi uma coisinha aqui. Vai chegar um momento que tu vai precisar daquilo e aí tu não vai lembrar, tu vai te confundir com outras coisas, tu vai te irritar.
e aí só vai aumentar a dor e o sofrimento. Só isso que vai te acontecer. Então, qual é que é a outra regra que a gente tem, que a gente vai usar também? Se eu tiver um produto, por exemplo, 2 vezes 3, tá? E isso está elevado ao quadrado. Vou facilitar a minha vida e pegar números fáceis aqui. Quantas formas eu tenho de resolver isso? Vamos ver. Primeiro, eu vou multiplicar o 2 pelo 3, que vai dar 6. E depois eu vou elevar isso ao quadrado. 6 elevado ao quadrado é 36, não é mesmo? 6 vezes 6. Qual outra forma de resolver isso? Eu posso elevar ambos ao quadrado, que eu acho que é a regra que nós temos, né? Então, nós vamos usar. Então, eu vou ficar com 2 elevado ao quadrado, que multiplica 3 elevado ao quadrado. Aqui também tem que dar os 36. Isso daqui é 4. Aqui 2 ao quadrado é 4. Vezes 3 ao quadrado é 9. Então, vamos pegar isso. 4 vezes 9 é 36. Eu botei 35. De novo, tão difícil achar um 36. Mas é essa regrinha que a gente vai usar, tá? Então, tu tem que elevar todos os fatores aqui ao quadrado também, todinhos aqui dentro. Não pode só elevar o 3 ao quadrado e deixar o 2 de fora. Não, é todos. Esse é o jeito fácil de visualizar isso. Tu poderia fazer isso daqui também. Já tô complicando demais, cara, mas vamos lá. Tu poderia pegar isso daqui, 2 ao quadrado, e escrever isso, fazer o que manda, né? Se o teu expoente é 2, ele manda repetir a base 2 vezes e multiplicar, né? Elas. Fazer a multiplicação entre elas. É isso. Então tu ficaria com isso daqui. E esse é outro jeito. Então tu faria 2 vezes 2 que dá 4. Depois, na verdade tu pode abrir isso daqui, né? Agora que tu já multiplicou. Outra maneira de resolver. Então tu já pode tirar dentro dos parênteses. Isso aqui é 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. E aí tu pode reorganizar isso, porque lembra, tu é livre para multiplicar do jeito que tu quiser aqui, né? Esses termos aí, né? Os fatores, né? Então tu pode fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Tu pode fazer a multiplicação dessa ordem, se tu quiser. Mas se tu notar isso daqui, isso aqui, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, tu chega aqui, isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Vezes 3 elevado ao quadrado, que é o que a regrinha manda tu fazer, né? Tem dois valores aqui ao quadrado, tu tem que elevar os dois ao quadrado e multiplicar, fazer a multiplicação entre eles. Muito bem, muito bem. Percebemos de onde é que essa coisa saiu. Agora, vamos voltar para a nossa conta aqui, ó. Então eu mostrei tudo isso aí justamente para ficar claro o que eu vou fazer agora. Eu vou me aproveitar disso e vou elevar tudo ao cubo, né? O 1 vai ser o cubo e tudo mais, o 4 ali, o 2b, o c elevado à quarta, tudo isso vai estar elevado ao cubo. 1 ao cubo é 1, esse outro 1 aqui em cima também vai ser 1, tá? Lembra daqui que tu faz isso independente, tu faz em todas as partes independentemente. Como tu tem o produto, tem multiplicação ali dentro, também tu faz as partes independentes. Então, tu vai elevar o 2b ao cubo, tu vai elevar o c elevado à quarta ao cubo também. O que vai acontecer aqui? 2b. Pois bem, 2 elevado ao cubo
dá 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então 8. B elevado ao cubo. Aqui ainda vai me sarnear aqui, porque qual é a regra? Bom, tu multiplica os expoentes. Então o expoente do B aqui... isso aqui vai dar problema, né? Deixa eu... Como é que eu faço isso, pô? Deixa o 2B quieto aí. Vamos copiar essa parte aqui. Copia isso daqui. E vamos resolver por partes. Senão vai complicar mais para vocês do que para mim. Então primeiro isso daqui. Isso aqui vai estar elevado ao cubo, tá? Então coloca aqui. Coloca outro parênteses aqui. Volta para cá. Outro aqui. E eleva isso ao cubo. O que vai acontecer? Bom, eu vou ter 1 elevado ao cubo, que não precisa nem dizer que é 1. E na parte de baixo eu vou ter 2b e tudo isso elevado ao cubo. Então, como é que a gente vai ficar aqui? Se a cadeira hoje não resolver incomodar e fazer barulho, eu agradeço. Pronto. Então 2b elevado ao cubo. E em cima 1 elevado ao cubo, vocês não precisam nem dizer, né? E agora, o que vai acontecer com isso, com essa coisa? Bom, essa coisa vou ter que dar um espaço aqui para não atrapalhar. Esse 2b ao cubo aí, o que eu vou fazer com você? Aqui dentro é uma multiplicação, tá? É 2 vezes b, então tu vai tratar desse jeito mesmo. Na parte de cima da tua fração continua sendo 1, né? Não mudou absolutamente nada, só que aqui embaixo 2 ao cubo é 8, né? Vezes o b. Só que esse teu b é elevado a quanto? O b, o expoente dele é 1. Tu já viu que se tu tem a multiplicação, tu multiplica os... Aqui, ó. O teu b tá aqui e b elevado a 1 e tá elevado ao cubo. O que tu vai fazer? Tu vai fazer 1 vezes 3. Então, o b vai ficar elevado ao cubo e eu não preciso nem usar símbolo nenhum. Isso aqui eu consigo indicar. Tá aí. 1b ao cubo. Que lindo. Então, para a primeira parte, a gente já resolveu. 2b elevado ao cubo vai ficar assim, 8b elevado ao cubo. E a segunda partezinha, para a gente entregar a resposta, é o c aqui, que nesse caso é 1 dividido por c elevado à quarta, né? Então, copia isso e apaga isso aqui. Esquece isso. Vamos fazer esse outro. Isso é uma miséria. É uma miséria mesmo. Bota um parênteses aqui. Nossa. E outro aqui. E eleva isso ao cubo. O que vai acontecer? Isso vai ser 1 dividido por c elevado à quarta potência elevado ao cubo. Vai ser mesmo. Então, a gente organiza e fica assim. E daí, o que a gente tira de resposta? Vamos copiar isso. Bom, a parte de cima é 1 aqui. Vai ficar 4 vezes 3, que dá 12. Vou botar 3 vezes 4 é 12. Apaga você, apaga você. Vai tomar banho, cara. Eu escrevo de novo, não tem problema. C elevado a 12. Se tivesse problema com isso, tá aí. E é isso aí, é o que aconteceu aqui. 4 vezes 3 dá 12. E a gente já tem os dois pedaços que a gente precisa. Como é que vamos entregar a nossa resposta, finalmente? Não sei. Não sei. Copia a primeira pergunta aqui em cima. Cadê a pergunta?
Copiei a pergunta. Aqui a primeira questão do canal, meia hora para resolver. Tá aí a pergunta inicial. Então a gente vai deixá-la aqui para entregar a resposta final também, né? E ó, Ctrl V, muito bem. Tá aí a pergunta. O que a gente achou da resposta? 1 dividido por 8b ao cubo, que multiplica 1c sobre 12. Então, no final das contas, isso vai ser 1 dividido por... Eu já vou fazer essa multiplicação, tá? Então, se eu copiar isso daqui, ser 8b ao cubo vezes c sobre 12. Só essa parte de baixo. Abre parênteses, fecha. Ctrl Z. Que bodega que não pôde arrumar, cara. É só isso aqui, cara. É só você. Ctrl C, Ctrl V, só que não precisa digitar. Obrigado. Muito obrigado. E isso vezes C na 12. A gente vai deixar assim. E essa é a pequena resposta, tá vendo? Vamos colocar. Vai ficar. Pronto. 8b ao cubo vezes c elevado a 12. Ou c elevado a 12ª potência. Enfim, tá aí a resposta. Só vamos ver se a gente acertou, né? É muito triste errar essas coisas. Ai, ai. Respostas: 1 sobre 8b ao cubo, c elevado a 12ª potência. Muito bem. Então, vencido isso, daqui pra frente, já que eu acho que tudo que eu precisava justificar eu já justifiquei, e se eu achar que tem mais alguma coisa para explicar, de algum passo que eu for tomar, eu farei, mas eu vou tentar resolver isso aqui mais rápido, tá? Porque a gente precisa passar dessa parte algum dia. Então, vou me esforçar para daqui pra frente não ter que mostrar esses passos aqui. Se tu ficar com alguma dúvida, tu volta nessa parte, nesse trecho do vídeo, e tu vai ter todas as justificativas que provavelmente eu vou usar para resolver a maioria das questões aí, né? Do porquê que eu tô tomando cada passo. Então, vamos tentar fazer mais rápido as coisas. Agora um exemplo, não sei o que. O exemplo 4 a gente fez já. Exemplo 5 então. Algo muito complexo? Não. Creio que não. Então tá bom. Então vamos lá, simplificar. É uma miséria. Eu devia só olhar essas questões e falar: oh, é muito interessante o exemplo, ó, que legal. Em vez de tentar fazer. Mas vamos fazer, né? Nós temos que fazer, a vontade de fazer é grande. Tá, aqui eu tenho uma divisão, mas aí cada coisa tá elevada, ó. Primeira parte de cima tá elevada ao cubo, a de baixo não sei o que. Então tá, vamos levar o cubo a parte de cima, a de baixo tá elevado ao quadrado, né? E a gente começa a escrever as coisas. 2a elevado à sétima, 2a elevado à sétima, que multiplica b na menos 4. b elevado a menos 4. E embaixo, o que nós tem? 4a elevado ao cubo. Nossa. 4a elevado ao cubo. B na menos 2. Então, b elevado a menos 2. b elevado a menos 2. É sempre assim. Sempre uma coisinha ou outra. Vamos ver se ele consegue jogar tudo do jeito que eu preciso. Bem que ele podia entender tudo isso aqui, né? Fazer de uma vez só. Bem que ele podia fazer, mas ele não faz. Porque é um... Não, ele faz. Não, ele não faz. Ele fez o expoente, transformou o expoente aqui. Vou botar espaço. E você, espaço. Coisa bela. Coisa bonita. Aí. E agora ele organiza, né, o menino. Olha só que beleza.
2a elevado a 7 mais potências, b na menos 4, 2a 7 mais b menos 4, 4a cubo, b menos 2. E 3 e 2. Como é que nós vamos fazer isso daí? Primeiro que faremos mais rápido. Vamos escrever tudo. Não tenho o que escrever, né? Tem que fazer as duas partes separado aqui, ó. Não tenho o que escrever. É isso daqui. Primeiro a gente resolve a parte de cima porque o expoente é diferente. Aqui é 3 e 2. Não dá pra mim fazer essas divisões aqui por conta disso. Então vamos resolver essa parte primeiro. Vamos que vamos. Qual é que é a regra? Multiplica os expoentes. Então, o que vai dar disso daqui? Né? Aqui, como só está elevado, é só multiplicar um expoente pelo outro. 7 vezes 3, 3 vezes 7 dá 21. E aqui o b, menos 4 vezes 3 dá menos 12. Pronto. Resolvido a primeira parte. Um pedacinho da primeira parte foi. Tá. Essa daqui. Não quero copiar tudo. Eu só quero que tá dentro. Isso, obrigado. Não. Isso, muito bem. Obrigadinho. Vamos lá. É trudo. 2a 7, b menos 4. Eu tô bem já. 4a, ele não copiou a segunda. Por que tu não faz do jeito que eu preciso que tu faça? Isso, agora sim. Exato. 4 ao cubo, b menos 2. Como é que a gente faz isso? Copia a parte de dentro, primeiramente, e só... se não tem espaço. Vamos... Mas, cara, é só o que tem dentro aqui, é só o que tem dentro. Você copiar tudo. Tá. Bom, só multiplicar por 2, então... não esquece que o 4 aqui... o Bocó já estava esquecendo, ó. O 2 aqui também faz parte. Ele é 2 vezes a elevado a 7 vezes b elevado a menos 4. Isso aqui são 3 números diferentes, né? Pode que seja. Então é a multiplicação de 3 números. Então todos eles têm que ser elevados ao cubo, até o 2. Então 2 elevado ao cubo é 8. Tá vendo? Já ia esquecer disso daí, ó. Agora aqui, 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4 que é 16. O 3 vezes 2 dá 6. E o menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então a gente obteve isso daqui, ó, para as duas partes. Ó, vamos conferir? 4 ao quadrado é 16, 4 vezes 4. E aqui os expoentes tu multiplica, então vai ficar 3 vezes 2 que dá 6. E o b, aqui o menos 2 vezes 2, menos 4. Aqui na parte de cima, 3 vezes 7, 21, e menos 12. E só o 8 ali, né, que é 2 ao cubo. Muito bem, então tá tudo certinho. Já resolvemos um dos problemas, agora a gente pode fazer essa divisão aqui e ver o que vai sobrar no final. Então, vamos fazer, né? Se nós tem que fazer, nós faz, né? Vamos montar uma divisão aqui e vamos copiar isso aqui. Isso aqui é a parte de cima da nossa fração. Importante tu resolver em ordem as coisas, né? Porque depois fica fácil de ver o que tu tem que colocar em cima e embaixo na tua fração. Muito bem, vamos jogar pra cá e ver como é que fica. Fica feio, hein? Mas depois ela se ajeita. Tá, próximo passo agora. Próximo passo é que eu já vou entregar isso quase que pronto, né? Porque agora dá pra fazer as divisões à vontade aí. Eu vou ficar só com a parte de cima, né? Então isso aqui vai ficar a elevado a 21 menos
daí como está dividido por a elevado a sexta aqui, 21 menos 6 é 15. Então na parte de cima da minha fração, vamos colocar aqui, já deixar pronto. E isso vai ficar sendo dividido por 8 e 16 é 2, né? Tudo isso vai estar sendo dividido por 2. Mas tudo isso o quê? 21 menos 6 é 15. E menos 12 menos 4, agora para o B, né? Não esquece que temos o B. Menos 12 menos 4, daqui de baixo, vai dar menos 12 mais 4, que dá menos 8. Menos 8. E por enquanto é isso, tá? Por enquanto é isso. Só vamos arrumar a fonte aqui. Pronto. Até esse momento é o que eu tenho. Só que eu não posso entregar com expoente negativo. Então tu lembra da regra lá. Expoente negativo aqui. Tu faz 1 dividido por b elevado a 8. Então, para nossa resposta final, exemplo 5, vamos copiar isso aqui para entregar a resposta. Para nossa resposta final, já vou organizar isso usando todas as regras que a gente já viu e que tu já sabe, que não precisa te dizer de novo. Na parte de cima da minha fração, eu vou ter esse a elevado a 15 aqui. E na parte de baixo da minha fração, eu vou ter quem? Eu vou ter 2 vezes b elevado à oitava potência. E que eu vou copiar daqui, né? 2b elevado a 8. Só troca o sinal do expoente, né? Que é negativo fica positivo. Simples assim. Então essa é a minha resposta final para essa questão. Viu como foi mais rápido quando eu simplesmente faço as coisas? A elevado a 15 e 2b elevado a 8. Ah, mas eu não entendi. Bom, todas as regras que eu usei aqui eu expliquei na questão anterior, né? Eu já falei sobre ela, já mostrei. Eu só estou fazendo um pouco mais rápido aqui para a gente conseguir terminar isso um dia, né? E chegar nas funções, que é a parte que realmente importa. Não que essas ferramentas não sejam úteis, não que não seja muito bom eu estar revisando isso daqui e fazendo um monte de questões desse tipo. É excelente, mas isso aqui já foi o seu tempo, né? Que eu ficava fazendo simplificação de potência. Tá? A na 15, 2b na 8, vamos verificar se está certo. Isso aqui é só basta olhar o exemplo aqui, né? A elevado à 15ª potência dividido por 2b na oitava. O livro também mostra, né, os passos, todo passo a passo, certinho do que ele fez ali. Então, se eu não me engano, cara, tem como baixar esse livro, óbvio, né? Tem como conseguir um PDF desse livro aqui, mas acho que eu não mostrei no canal, né? Onde é que de que site eu tirei, porque foi numa madrugada, assim, eu tava escolhendo os livros, peguei um vídeo aleatório do YouTube, achei esse livro aqui, ali achei um vídeo lá, daí fui pesquisar o título desse livro aqui e procurei até encontrar a edição que o professor estava usando, que eu acho que era a terceira edição, se eu não me engano, ou sétima, sei lá. Ou eu não achei a edição que ele recomendou e peguei outra, enfim, vamos ver aqui. Charles não está dizendo o nome da edição aqui. Ver mais, na verdade eu nem vou mexer muito. Deixa quieto, mas enfim. Então, se tu tem dificuldade mesmo, eu recomendo que tu dê um jeito de pegar esse livro aqui. Não precisa ser a edição que eu estou fazendo, até às vezes é melhor que não seja, porque a chance dos exemplos serem diferentes e tu pegar e ter mais uma oportunidade, né, de entender as coisas. Então, vai lá, tu tá tendo dificuldade, ou volta no vídeo, ou o jeito é voltar, né, pra ver as regrinhas ali, porque justamente é onde tu trava, né, nessas regrinhas aí de simplificação. Não tem outra explicação. Tá, que ele dividiu o 8 e o 16 por
por 8, aí ficou 2, né? Só o que sobrou. Muito bem. Né? O que vai ter travar nessas questões realmente são essas simplificações, são essas sacadas aqui do que fazer. Mas, para nossa sorte, olha a quantidade de exemplos que tem. Ah, mas isso não é bem um exemplo. É, cara, ele está do lado do exemplo, ele é parecido com o exemplo. Se tu dizer que não é, bem complicado. Porque ele é bem mais fácil, né, do que as outras questões. Então, cai nessa caixinha de exemplo. Tá, aqui só vai me complicar porque os expoentes são diferentes. Aqui em cima eu tenho 2, que é fácil de colocar. Mas esse expoente aqui elevado a menos 4, talvez fique meio complicado. Vamos ver. E o que é a parte de cima? 3x ao cubo, y a menos 4. 3x elevado ao cubo, y elevado a menos 4 também. 3x ao cubo, y a menos 4. Aqui x a menos 2 e y. X a menos 2. E U não, né? Y. Beleza, vamos ver se vai. Se ele me entende, se nós se entende. Agora eu deixei com espaço aqui pra ver se não dá problema. X a menos... aí com espaço... o cara aprende. Tô aprendendo a mexer nisso daqui. Com o tempo, assim, o cara pega as manhas, né, de como escrever as fórmulas. 3x ao cubo, y menos 4 ao quadrado. Y menos 4 ao quadrado, x menos 2y. Por que eu tô conferindo com tanta vontade isso daqui? Na verdade eu confiro todas as questões, né? É porque tu errar na hora de copiar o enunciado aqui e resolver a questão, né? É pra chorar, né? Tá. Aqui vamos ter que resolver por partes, né? Vamos resolver a primeira parte de cima. Vamos ver se eu consigo copiar tudo aqui em cima. Agora eu vi que a cor tem que ficar um pouquinho mais clara aqui pra... Mas é uma miséria mesmo, cara. Tem que dar enter aqui. A cor tem que ficar um pouco mais clara ali pra indicar que o cara copiou, né? Então, bom, essa parte aqui tranquila, né? Elevar ao quadrado, não esquece que tem que elevar tudo ao quadrado. Inclusive aquele 3 ali, que ele também faz parte, ele é um número, tá multiplicando esse x ao cubo, que é outro número, né? Então 3 ao quadrado é 9. E eu botei 8, né? 3 ao quadrado é 9. Aqui o expoente, tu sabe que tu vai multiplicar, vai fazer 3 vezes 2, que dá 6. E o y, que é menos 4 vezes 2 aqui, ó, vai dar menos 8. Então a primeira parte está feita. Parte de baixo agora. Ó, agora ele foi. Antes ele ficava assim, é isso, e eu achava que estava selecionado isso daqui para copiar, mas não tá. É um miserável. Quer fazer o cara sofrer. Aqui, de novo, é só elevar a menos 4 aí, só seguir a regrinha, fazer a multiplicação. Então, vou copiar você. O x é menos 2 vezes menos 4 dá 8. E o y não está elevado a nada, é 1. Então, 1 vezes menos 4 é menos 4. Vamos ver se ele entende e coloca. Pronto, foi. Tá? Então, y menos 4 está montado dos dois lados aí. Os dois lados não, a parte de cima e a parte de baixo da tua fração. Agora é só fazer essa divisão, né? E depois dá um jeito de não deixar expoente negativo. Só o que tu tem que pensar para não dar problemas. E a
Parte de baixo. Parte de baixo. Pera aí que... Ei, cadeira, tá calma, cara. Não foi comprado nem um ano ainda e já tá se entregando. Porcaria. Obrigado. 9x a sexta, y menos 8, x a oitava, y menos 4. É isso. O que vai dar essa coisa aí? Preliminarmente. Bom. X a sexta, isso aqui vai ser 9. X a sexta menos x. Menos x não. 6 menos 8 dá menos 2, né? Então tem a divisão aqui dos expoentes, tu vai fazer o de cima menos o expoente de baixo. Mesma base, né? E isso daqui vezes o y, vezes y, né, bocó. Mantém aqui, não, ó, y menos 8, daí vai ficar o y, e aí menos 8 menos 4 vai ficar menos 8 mais 4, que dá menos 4, que é justamente copiar só esse pedaço aqui. Coisa linda, coisa bela. E é isso, na verdade. É o que saiu daí, é isso aqui. Não sei nem porque eu tô botando em parênteses, eu achei que ia ficar em forma de fração. O problema disso é que esse menos 2 e esse menos 4 aí não é o que tu quer ver no final da tua questão, né? Como resposta. Tu não pode entregar com valor negativo, então a gente vai ter que reescrever. Olha o quão curto fica. Tá claro que essa aqui é uma questão um pouco diferente, né? Mas de novo, nessas outras aqui eu faria essas simplificações mais rápido. Ali, se eu não precisasse explicar tudo, né? Bah, seria rapidão ali a quantidade de justificativo que eu tenho que apresentar para cada coisa que eu faço. E aqui já, ó, curtinho, ó, rapidão, porque a gente já entendeu o que tem que fazer. Muito bem, mas voltando para cá, vamos copiar isso aqui, que é a pergunta que foi feita, né? Para você, e para mim, e para nós. Vamos deixar o enunciado aqui e vamos entregar a resposta. Bom, isso aqui é 9 vezes o teu x a menos 2 e também tá junto o y e você multiplicando. Mas tu sabe que quando o expoente é negativo, tu tem que fazer 1 dividido pela base aí com expoente positivo. Então, isso aqui vai ficar 9, tá? Já vou deixar pronto. 9 dividido por essa parte de baixo. Esse x a menos 2 vai ficar x ao quadrado. Tá? Esse y a menos 4 aqui, elevado a menos 4, sei lá, vai ficar y elevado à quarta potência. Só isso. Então, essa é a resposta. 9 sobre x quadrado vezes y à quarta. Bem simples, né? Bem pequenininho. Tá aí. Essa é a nossa resposta. Ai, eu espero que tu consiga já chegar nas mesmas respostas do que eu, né? Já esteja conseguindo me acompanhar nessas questões aqui, porque isso é um bom sinal, sinal excelente. Tá? Não necessariamente a maneira como eu resolvo algumas dessas questões que são um pouquinho mais longas é a maneira mais adequada, é a maneira mais rápida, mas no final do dia eu também estou entregando a resposta, né? Pode demorar um pouco mais, eu posso pegar às vezes um caminho meio torto, meio duvidoso, mas no final do dia eu também estou entregando a resposta. Então, já é alguma coisa. Se eu aprender um caminho mais rápido, eu falo para vocês, né? Vou falar em caminho, vamos ver se a gente acertou essa, que eu já nem lembro a minha resposta. Tá, mas é 9, x quadrado, y à quarta. 9. Exatamente. Muito bem. Mais alguma coisa nessa página? Creio que não. Então vamos para a próxima. Regras. Opa, caímos em notação científica. Que maravilha. Que a gente mudou um pouco de assunto.
Que maravilha. Também é um assunto muito importante, também aparece na física, a rodo, né? Notação científica. Caramba. Fifica não. Científica. Cara, eu não sei onde vai o acento. Vou ser bem sincero com vocês. Eu não sei. Notação científica. Onde é que é? No I. Ai, vai no I. Que coisa bonita. No T. Então vai no T. Que lindo. Ai, que fofura. Olha só. Ei, mas é uma palavra que você usa tanto essa palavra e não sabe, eu não sei. O português pra mim sempre foi uma miséria desgraçada pra aprender. E agora eu tô até no inglês, olha. Tá? Cientistas em vários campos, trabalham com números muito grandes e números muito pequenos. Então a distância entre, por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol é aproximadamente 93 milhões de milhas. A massa de um elétron é 0, é pequena, hein? Eu nem vou arriscar dizer que número é esse, cara, não faço a menor ideia. 3 aqui seria milhão, bilhão, trilhão, sei lá. Tá? Então é muito pequena, muito pequena. Então a notação científica é o divisadas, é um método para expressar números muito grandes e números muito pequenos. O princípio por trás da notação é usar uma potência de 10 para expressar a magnitude do número. Por exemplo, o número do tipo 50.000 pode ser escrito como se fosse 5 vezes 10.000, que é equivalente a escrever 5,5.0 vezes 10 elevado à quarta potência, que é 10.000. Então desse jeito facilita bastante, que nem esse número aqui, tu poderia escrever 9,11, daí conta os zeros aqui, ó. E aí tu consegue botar a potência de 3, 6, 9, 10. Pô, já me perdi aqui, ó. 3, 6, 9, 10, 12, 14. Meu, que conta miserável, hein? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Então isso aqui daria para escrever 9,11 vezes 10 na menos 31 quilogramas. É isso. Vou ver se ele vai mostrar aquele ali de novo. Não vai, mas enfim, é isso aí. 9,11 vezes 10 a menos 31. Se tu fizer essa conta, tu vai chegar naquele mesmo número ali. 3,5 vezes 10 a menos 3, legal. Outros exemplozinhos bobos aí. Um número expressado na forma A vezes 10 elevado a um expoente qualquer. O A ele tem que ser maior ou igual a 1 em módulo, né? E menor do que 10. Então, e o N é o inteiro e pode ser escrito. Tá, e essas são as regras aí para te escrever em notação científica. Os teus números aí. Vamos anotar. Se tu vai escrever um número do tipo A vezes 10 elevado aqui, vou ter que usar a fórmula, ou bodega, elevado a N, vamos ver se ele vai. Foi, tá? Para escrever um número nessa forma, tu tem que atender algumas regrinhas, né? Algumas não, né? Só essa regra aqui, ó. O teu A tem que ser maior ou igual a 1. Hoje eu tô perdido, né? Perdidão. Cadê o maior igual?
Não se sabe onde foi parar o miserável, foi lá no canto. Então o teu A tem que ser ou maior ou igual a 1 e ele tem que ser menor do que 10. Para te poder escrever nessa forma de notação aqui. Então é isso, é a regra. E agora a gente vai fazer um monte de questões para entender ela, né, para gravar. Muito bem. E o expoente, o n, tem que ser um número inteiro. Legal. Considere following. Números em notação científica. A distância do Sol e a Terra. Vamos pegar só ele aqui. Vamos olhá-lo. Bom, essa distância, como é que a gente escreveria? Escrevinhava, vamos botar exemplo A. Não, mas não desse jeito, né? Exemplo A. 93 e tem 6 zeros. 93 e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é milhas. Não é minuto, é milhas. Como é que eu escrevo 93 milhões de milhas em notação científica? Bom, o meu A, aqui o número, tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, o 9 está de boas, mas esse 3 aqui já não dá. Então, eu vou botar vírgula 3. E fazer vezes 10 elevado a que expoente? Tu me pergunta. Bom, conta o número de zeros. Considera que a tua vírgula está aqui, ó, bem na barriga desse zero aqui. Então, cada vez que ela andar e ficar na frente de outro número, tu adiciona um no expoente aqui, como sendo positivo. Então aqui, se a tua vírgula viesse parar aqui, por exemplo, ou ponto desse livro, né? Desculpa, esse livro usa ponto. Então, se o ponto viesse parar aqui, tu colocaria todos os outros zeros. E que expoente teria o 10? Só o 10, só 1, que o expoente ia ser 1. Se o teu ponto se desloca para cá, aí já nesse caso, o teu expoente é 2, tá? Por quê? Porque olha só, cada vez que tu fizer isso, tu tá reescrevendo o teu número. Peraí, vamos fazer isso. Tá? Isso aqui é o que a gente vai chegar no final. Mas vamos pegar só esse número aqui. Então, vamos pegar o valor e vamos escrever assim. 93 tem 6 zeros. Eu posso livremente escrever 93 mil vezes 10. Eu posso fazer isso. Tá? Vai ser o mesmo número. Se tu fizer essa multiplicação, tu já deu para perceber que eu sempre falo, né, que cada zero aqui, se for conveniente para mim, eu olho e digo, não, isso aqui é 10 vezes esse número aqui. Se eu pegar 2 zeros, eu digo, isso aqui é 100 vezes esse número aqui. Então, escrever em notação, tu só vai estar reescrevendo o número de outra forma, mas ele continua sendo equivalente, tá? Tem que ser o mesmo valor. Se tu multiplicar esse 93... Nossa, agora eu já perdi a noção aqui. 6 zeros, então 9 milhões e 300 mil. Por 10, tu vai obter os 93 milhões de novo. Então, tu só tá reescrevendo os valores. Se tu pegar, deixa eu ver, 3, 6, então aqui tu apaga um zero, né? Obviamente. Então, tu reescreveu o número dessa forma. Isso aqui não tá na forma de notação científica. Tá? Não tá na forma de notação científica, mas tu já tá começando a entender como é que funciona, tá? Então agora, se a gente pegar só essa parte aqui, ó, eu sou muito bobo, né? Eu sou muito bocó. Esse valor de 93 milhões aqui, eu tô reescrevendo ele como sendo 909 milhões e 300 mil vezes 10.
Não está em notação científica, tá? E o zero tem que estar aí, porque é uma pergunta, né? Pô. E agora eu vou pegar o mesmo valor, mesma porcaria, mesma quantidade de zeros aqui, só que agora eu vou reescrever isso com 2 zeros a menos aqui. Então eu vou colocar 93 vezes 10, só que aqui é elevado ao quadrado, que já mudou um pouco. Se eu deixasse junto, se eu deixar juntinho assim, ó, juntinho, prau, será que fica melhor? Esse 10 não cabe ali, né? Cabe. E esse 10 ao quadrado cabe também. Então, nota que se eu multiplicar por 10 aqui, eu vou voltar a ter o valor inicial aqui. Se eu multiplicar esse... que número é esse? Multiplicar que ele falar, né? 930 mil, tá? Se eu multiplicar 930 mil por 10 ao quadrado, eu volto a ter 93 milhões. Então, tu vai escrever o número como sendo um pedaço dele vezes uma potência de 10, mas não deixa de ser o número, não vai perder essa característica dele. É um valor equivalente, só tá reescrevendo ele ficar mais fácil. Tu tá vendo que cada vez que eu tô reescrevendo aqui vezes o 10, eu tô diminuindo o tamanho do número, tá ficando mais agradável de trabalhar com ele. E potência, tu já sabe trabalhar com elas, né? Então se eu pegar esse mesmo valor, 93 milhões, se me deixar, né? Só que agora eu for reescrever ele com 2, vou tirar 3 zeros. Então, copia só essa parte. O que eu tenho que escrever aqui para que seja um número equivalente? Tem que multiplicar por 10 elevado ao cubo para ele continuar sendo equivalente. Então, qual é que é a regrinha aqui? Se a vírgula, no nosso caso o ponto, tiver aqui, ó, bem nessa bunda, toda vez que tu andar uma casa para a esquerda, para cá, tu vai adicionar um 10 aqui. Então, andou uma casa para a esquerda, que foi esse caso aqui, tu adiciona 10 vezes 10. Anda mais uma casa para cá, vai ser vezes 10. Então, cada vez mais aumenta o expoente do 10. Ah, não andou nenhuma casa, é só o número, então isso é a mesma coisa que escrever o número vezes 10 elevado a zero, que 10 elevado a zero é 1, e mantém o número igual. Ah, andou uma casa para a esquerda, então é a mesma coisa que escrever o número vezes 10 elevado a 1, né? E depois andou duas casas, 10 elevado ao quadrado, 3 casas, que a vírgula ande para cá. Aí a vírgula vem parar aqui e tu não tem a necessidade de escrever esses 3 zeros aqui, tá? Considerando que a gente não está falando naqueles algarismos significativos que o livro esqueceu completamente. Então, não é esse o caso, a gente não vai estar levando isso em consideração, então zeros depois da vírgula são desnecessários aqui, tu ignora eles, não tem por que tu colocar, né? Tu alterou teu número, mas não vai manter os zeros aqui, tá? Então tu tá gerando sempre um valor, um valor equivalente aqui, que é essa multiplicação vezes esse 10 ao cubo vai resultar nesse número aqui. Então é isso que a notação científica faz, só facilita a nossa vida. E qual é que é a regra? O teu A, aqui ó, para estar em notação científica, tem que estar entre 1 e 10. Então 93 não dá, então é 9.3. Vezes 10 elevado a qual expoente? Vamos ver. A vírgula estava aqui, tá bem aqui nessa coisa, nessa parte. Anda uma casa, 2, 3, 4, 5, 6. Já é o suficiente para mim poder escrever 93 vezes 10 elevado a 6? Já está em notação científica? Não, não está, porque 93 é maior do que 10. Agora, se eu andar mais uma casa, 7 casas para a esquerda, aí o ponto veio parar aqui.
Então 9,3 vezes 10 elevado à sétima potência. Aí sim vai ser equivalente ali. Então fazer essa multiplicação retorna nesse número inicial que a gente tinha. A minha explicação aqui provavelmente não está adequada, tá? Poderia ter feito isso muito mais rápido, não precisava ter perdido tempo com isso daqui. Mas eu tive bastante dificuldade com notação científica quando eu estava no ensino médio, então eu não sei se é o jeito do professor explicar os exemplos que ele usou, se eu não queria mesmo, mas eu não entendi isso daqui. Conversão de unidade, notação científica, tu vai me dizer assim, mas é uma coisa tão fácil, reescrever um número, só vai com a vírgula para a esquerda aqui e chega no que for equivalente, pô. 93 não dá, 9.3 dá. Tá dentro aqui do A ser maior do que 1, maior ou igual a 1 e menor do que 10. E aí cada vez que a tua vírgula se desloca uma casa para a esquerda, tu coloca 1 aqui no de expoente, tu soma mais 1 no valor do expoente aqui em cima do 10. Se a tua vírgula tá aqui, que expoente tu vai ter aqui no 10? 0. Se a tua vírgula andou uma casa para a esquerda, 10 a 1, né? Soma 1, 0 mais 1 dá 1. Andou mais uma casa, soma mais 1, então dá 2. E assim por diante. Que dificuldade é essa de entender como escrever os números? Pois é, eu não sei te explicar. Eu simplesmente tive, né? Isso aqui é milhas. Não sei te dizer o porquê, mas sei lá, enfim. E tá aqui, ó, 9.3 vezes 10 a 7 milhas. Ele provavelmente fala, né, que ela se desloca 7 casas. E esse aqui que a gente já tinha feito ali de eu olhar para ele é 9.11 vezes 10 a menos 31 kg. Que aqui acontece o contrário, né? Se tu tá deslocando a casa, as vírgulas para a esquerda, vamos supor que fosse só 911 aqui o número. Se tu deslocar para a esquerda, uma casa ficaria 91,1. Aí tu faria vezes 10, né? O expoente era pro 911. Vamos voltar aqui. Vou pegar só o 911 como exemplo. Ih, coisa bonita. 911, tá? Tu pode escrever isso, tu pode se sentir livre de escrever isso como se fosse 911 vezes 10 elevado a 0. Tu pode fazer? Pode, ninguém te impede. Não é necessário, é inútil na verdade, mas tu pode. Quer dizer, inútil tudo depende do caso. Mas isso aí, 10 elevado a 0 é 1, então 911 vai ficar assim. Toda vez que tu anda uma casa para a esquerda, então com o teu ponto estaria aqui, ó, ponto ou vírgula, vamos adotar o ponto para esse livro, teu ponto está aqui. Tu precisa deixar esse ponto aí. De novo, é a mesma coisa do expoente 1 nos números, tu não coloca, é a mesma coisa de tu ter esse sinal de menos e aí um número dentro de um parênteses assim, ou uma soma de dois valores aí. Isso daqui não é menos, isso aqui é menos 1 que multiplica o que está dentro aqui dos parênteses. Mas tu faz isso? Não, né? É um gasto desnecessário. Então, mesma coisa o ponto. Aqui, ele está aí, mas ao mesmo tempo tu não escreve. Tu vê ele, mas tu não escreve. Então, se tu deslocar ele uma casa para a esquerda, tu ficaria com 91.1, tá? Ele se deslocou, ele estava aqui e veio para cá. Então, você deslocou uma casa. Para esse número continuar sendo equivalente a 911, o que tu tem que fazer? Já que tu mexeu com a vírgula ali, tu alterou ele, tu reescreveu de uma forma diferente. Para ele continuar sendo equivalente, tu tem que multiplicar por 10. Aí 91.1 vezes 10 volta a ser 911. Então tu tá fazendo uma alteração aqui e tu tem que balancear isso com a multiplicação. E agora, se tu quiser colocar em notação científica isso daí, isso aí ficaria 9.11, né?
9,11 é menor do que 10, então atende o requisito aí. Mas tu alterou de novo, tu mudou o lugar aqui do ponto. Então tu tem que balancear isso para isso ser equivalente a 911. Tu não pode sair alterando valores por aí e achar que as tuas contas vão dar certo. Então nesse caso, tu multiplica por 10 elevado ao quadrado. Se quiser funcionar, obrigado. Então, então nesse caso só basta multiplicar por 10 ao quadrado. Se tu notar, quando o ponto está quieto aqui no canto dele, bem na frente do número, o expoente do teu 10, que está multiplicando isso daqui, é zero. Toda vez que tu deslocar o ponto para a esquerda, uma casa decimal, tu vai somar 1 aqui. Então esse expoente é 1. De vez em quando ele aparece, né? Aqui tu deslocou duas casas para a esquerda, tu somou mais 1, então era 10 elevado a 1, ficou 10 elevado ao quadrado. Nota que falar isso é só uma maneira de facilitar que de criar uma regra geral para te reescrever números, tá? Porque aí tu tem que balancear o valor, tu mudou o ponto de lugar, é outro número, 9,11 não é 911, não é a mesma coisa. Mas para ser a mesma coisa, se tu multiplicar por 100, tu vai ter 911. Então, tu quer ficar mexendo, achando esses esses valores aí que são equivalentes e tal, tu vai ter que fazer esses balanceamentos. Então, a maneira mais fácil de guardar isso é tá deslocando a tua vírgula, o teu ponto, uma casa para a esquerda, soma um expoente em cima do 10 ali. Tu começa sempre com um número sozinho, quietinho aqui. Vamos colocar ele quietinho aqui. Ah, porcaria, não vai dar, né? Vou botar assim, ó, 911. Tá ele desse jeito. Existe esse vezes 10 elevado a zero na frente dele? Existe? Existe. Se tu precisa que ele exista, ele existe. Porque o que é isso daqui? É 1. 10 elevado a zero é 1. Então, né, não é necessário, mas se tu precisar enxergar isso daqui, ele está aí. Do mesmo jeito que se tu precisar enxergar o expoente 1 aqui em cima do 911, ele aparece, né? Então, toda vez que tu deslocar a vírgula e vamos dizer que o ponto, vamos fazer o ponto aparecer aqui, ou melhor, aqui tu já começa a ver coisas, né? Aqui tu só tem o 911 quieto, aqui tu já tá vendo a vírgula aqui ou o ponto aqui e já começa a ver esse 10 elevado a zero multiplicando. Aí tu deslocou o ponto do local. Aí já tu somou 1 aqui ao expoente do 10, que antes já... Bom, ele tá ali, né? É 10 elevado a zero. Aqui tu somou 1, aqui deslocou duas casas aqui para a esquerda, tu soma mais 1, vai ficar 10 ao quadrado. Então é isso, essa é uma das regras. Qual é que é a outra regra? Se tu deslocar o teu ponto para a direita, que aqui dá para ver, cada vez que tu deslocar para a direita, tu vai subtrair 1 do expoente do teu 10. Cada vez que ele vir para a direita, tu subtrai 1. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar 0.911. 0.911, muito bem. O que acontece aqui? Bom, se tu... Agora aqui, esse é o número, né? Tá? 0.911. Agora a gente vai começar a enxergar coisas. O que a gente vai enxergar aqui? Um 10 elevado, se quiser escrever, eu agradeço, 10 elevado a zero. Então de começo é isso que a gente tá vendo aqui. Ah, mas ninguém tá vendo isso. Ninguém tá vendo, é só a gente. É só para facilitar o entendimento das coisas. Então, tu já enxergou um 10 elevado a zero aí. Se tu deslocar esse ponto para direita, cada vez que tu deslocar ele para direita, tu vai subtrair 1 aqui no expoente. Então, para manter a equivalência, tá? Para manter o número que tu obtém dessa multiplicação equivalente ao 0.911. É só isso que tu quer, não alterar o valor final.
que valor final é esse, o valor final depois que tu fizer essa multiplicação. O valor final disso daqui tem que ser igual a 911. É justamente esse o teu objetivo, é só reescrever os números de uma forma mais compacta, uma forma mais fácil de trabalhar, mas tem que continuar, se no final tu fizer a multiplicação, tem que voltar ao número inicial ali, tá? Então é isso, sempre tem que ser equivalente. Então aqui, primeira coisa, se eu mover uma casa para a direita, então isso aqui vai ficar 9, 0, e esse 0 aqui antes do 9 não precisa, tá? Aí ele vai-se embora, a gente não usa de novo, tu não escreve. Então 0, e aqui vai ficar 9.11. Eu vou deixar esse 0 aqui, tá? Só para ele ficar só para ficarem alinhados os números aqui e tu vê que o ponto está se deslocando para cá. Então, isso aqui agora já vai ser 10 elevado a menos 1, tá? Não te esquece, para a direita é menos 1. E eu tive... Esse era o meu problema, cara. Eu não decorava as regras. Então, tu pegava questões muito simples de resolver, assim, que bastava saber uma regrinha boba, e eu não decorava a regra, e tu falava assim, cara, era coisinha pouca, sabe? E que ia me poupar tanto sofrimento, tanto tempo estudando para exame, para coisa, só se eu decorasse regrinhas simples, tipo essa daqui. Para a direita, subtrai 1. Então, toda vez que o ponto se deslocar. E se ele continuar se deslocando, tu vai continuar subtraindo 1. Mas aqui já não está em notação científica. Primeiro que esse 0 eu só deixei aqui só para ficar alinhado as coisas. Mas a gente não escreve. Por exemplo, tu não vai escrever 0,10. Não, tu escreve 10, né? Que não tem vírgula, não tem nada aqui, então esse 0 não tem porquê. Tá aí atrapalhando, tá só perder tempo, não vai escrever 0,10. Do mesmo jeito que aqui, quando tu deslocar o ponto, esse 0 já perde a função dele aqui. Então ele não tem mal o que fazer aí. Muito bem. Então aqui tu deslocou o ponto uma casa, subtraiu 1 aqui. Então 0 menos 1, 10 elevado a menos 1. Vamos copiar você. Vamos usar você. E agora? Bom, agora eu vou andar mais uma casa para a direita aqui. Então, o ponto vai para cá. Ah, mas aqui já estava em notação científica, por que tu vai continuar? Porque eu estou reescrevendo esse número aqui de outra forma, tá? Mas uma forma equivalente, a resposta é a mesma que esse 0,911. Só que aqui ele andou mais uma casa, então qual é que é o expoente que vai ficar aqui? Menos 2, né? Sempre vai subtraindo 1. Então, nem sempre é útil tu escrever o número como notação científica, ou seja, usando a regrinha de que o teu número vai ficar entre 1 e... cadê a regra? Que o teu número aqui vai ficar entre 1 e menor do que 10. Tu pode escrever ele de outras formas, tudo depende da questão que tu tem para resolver, tá? Mas de novo, você deslocou uma casa para a direita, veio parar na frente de outro número aqui, aí tu vai sempre subtraindo 1 no teu expoente. E este número aqui é equivalente a esse primeiro aqui. A gente está sempre tentando deixar as coisas iguais, né? Equivalentes. Tu não quer alterar o valor do número. Tu quer mudar a forma como ele é representado, mas tu não quer alterar o valor. Por exemplo, quando eu tenho 1 e eu preciso escrever uma fração, né? Eu tenho uma soma, sei lá, 2 terços mais 1. Eu não sei fazer essa soma aí, se tu tá trabalhando em frações, né? Eu não sei fazer isso daqui. Ai, tu não sabe fazer? Não, eu não sei somar 2 terços mais 1. Eu não sei fazer isso. Mas eu sei somar quando o divisor é o mesmo aqui. Aí eu sei fazer as somas. E aqui o que é esse 1 aí? É 1 dividido por 1. Tu pode olhar desse jeito. 1 sobre 1. Vamos colocar assim, fica tosco, né? Eu sempre escrevo assim para não me perder com as frações, né? Saber quem é o numerador, quem é o denominador e tudo mais.
Então eu não consigo fazer essa soma porque o divisor não é o mesmo, aí não dá para fazer. O que, que eu vou fazer então? Eu vou reescrever isso, o 2/3 você mantém do jeito que está. E esse 1 aqui, que podia ficar só 1, né? Não vai fazer falta. Deixa 1 aqui. Tu já viu que é 1 sobre 1. E esse 1 eu vou reescrever como sendo 3 dividido por 3. Que agora eu consigo somar, o divisor é o mesmo. Então, nesse caso, é conveniente para mim reescrever o número 1 usando algo equivalente, né? Que é o 3 dividido por 3, que tu sabe, é 1, tá? Então, só que eu estou reescrevendo usando outros valores, outros números, algo equivalente, que representa a mesma quantidade. E agora sim eu posso fazer minha soma em paz. A mesma coisa para notação científica. 0,911 não é igual a 9,11. Aí para te balancear isso, para te não alterar as coisas, não é 0,911 não é igual, não é equivalente a 9,11, mas daí para te conseguir balancear, tu multiplica por 10 elevado a menos 1. E aí tu vai voltar, sim, no final, depois que tu fizer essa multiplicação aqui, aí tu volta a ter o teu 0,911. Então é isso, é justamente essas manipulações que tu vai fazer, ora para facilitar a tua escrita, diminuir a quantidade de coisas que tu vai colocar no teu caderno, que nem se tu olhar para essa miséria aqui, não quer escrever essa quantidade de zeros, cara, não é conveniente para ninguém. Então tu encontra uma forma de representar esse mesmo número que seja mais compacta, que seja mais fácil de trabalhar. E é justamente para isso que vem a notação científica. Então é o que a gente vai fazer daqui para frente, encontrar formas de escrever aquele mesmo número que seja mais compacta e fácil de trabalhar. E as duas regras são: anda para a direita, se a tua vírgula, o teu ponto andar para a direita, tu vai subtrair 1 aqui no expoente do teu 10. E o número inicial ele começa com 10 vezes 10 elevado a 0. Se tu quiser ver dessa forma, né? Começar a enxergar esse 10 elevado a 0 aí desde o começo. Toda vez que tu deslocar para a direita, tu vai subtrair 1. Toda vez que tu deslocar o teu ponto para a esquerda, que a gente já viu aqui, tu vai somar 1 no expoente. E, bom, as duas regrinhas, né? E sempre o teu número para estar em notação científica, ele tem que ser menor do que 10 aí e maior ou igual a 1. Nada mais, nada menos. Mas eu acho que por hoje, tá? Já tendo conversado demais, quando eu paro de resolver questões e começo a conversar muito, ou é porque eu tô cansado ou porque eu tô muito animado com o assunto. Isso aqui não é um assunto ruim, é um assunto interessante, a gente vai aproveitar bastante, vai resolver as questões, vai pensar, vai discutir sobre. Mas, assim, vou ver se ele dizia mais alguma coisa aqui. Ordem da magnitude, o número da ordem da magnitude ou da distância entre a Terra e o Sol é 10 elevado a 7 milhas. Tá. Então tá legal. Legal, então tu usa a parte da potência que tu escreve o número em forma de potência e depois tu olha para essa parte aqui para indicar mais a magnitude aproximada do tamanho, né, do que tu tá indicando ali. E é isso. No próximo vídeo a gente vai ver um monte dessas coisas. Temos exemplos. Mas no próximo. Então, muito obrigado pela companhia. Eu lamento que às vezes eu fale demais e não consiga apresentar um exemplo mais claro, né, para vocês e só depois eu me dei conta, tá, mas se eu pegasse um númerozinho menor e mostrasse ali como é que funciona, e as pessoas iam entender melhor. Mas enfim, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra no próximo vídeo, não vou garantir quando, mas a gente se encontra por aí, em qualquer canto da internet também. Então, muito obrigado e até mais.